A prova de matemática da ESA está se tornando cada vez mais interpretativa e o concurso do ano passado deixou isso bem claro. Ou seja, para você que vai fazer a prova da ESA esse ano, tem que se preparar para saber interpretar questões de matemática. Não é algo restrito só a português, você tem que usar esse conhecimento também na matemática. E eu sei que muita gente tem essa dificuldade. Então, você tem que aprender a fazer isso, porque caso contrário vai ser barro. É por isso que eu decidi fazer esse vídeo para te ajudar a chegar na prova com mais confiança em questões interpretativas. Eu sou o professor Borbas aqui do canal Conduta Militar. Se você não é inscrito no nosso canal, já deixa logo sua inscrição. Curte também esse vídeo que ajuda a gente a produzir mais conteúdos para você. Vamos olhar detalhadamente para a prova do ano passado. Apareceram várias questões, na verdade a maior parte da prova foi de questões contextualizadas, diferentemente do que acontecia há tempos atrás na prova da ESA, em que era mais direta, mais objetiva. Ou seja, a prova ela está contextualizando a questão, colocando um texto um pouco maior no enunciado. Isso gera uma certa desconfiança para os candidatos que ficam um pouco aflitos com esse tipo de situação. Mas vamos lá. Teve uma questão que vai aparecer na tela aqui para você, que foi uma questão de matrizes, que era só você fazer o produto de matrizes que você conseguiria chegar na palavra pedida. Porém, eles colocaram um enunciado bem grande, bem extenso, lembrava até a prova do Enem, uma questão desse tipo. Outro ponto foi uma questão de função logarítmica. Normalmente, a prova da ESA aborda todo ano esse assunto, só que de maneira direta. Uma questão mais objetiva, sem tanta firula, sem tanto texto. Porém, na prova do ano passado, essa questão ela veio contextualizada. Eles colocaram a função logarítmica junto com a altitude do avião em um voo com pressão. Então, assim, você tinha que ter um traquejo ali para conseguir identificar as informações e chegar na resposta correta. Então, eu vou passar aqui para você técnicas para você melhorar. Primeiro ponto, a prova da ESA ela tem 14 questões e tem um tempo relativamente tranquilo para você fazer as questões, tá? Não só da prova de matemática, como também dos outros assuntos, assim como a redação. Então, você precisa ter paciência. Não adianta nada você colocar na sua cabeça o seguinte: a questão tem um enunciado grande, então eu vou ler correndo porque eu preciso ganhar tempo. Aí o que acontece? Você lê o enunciado correndo, não presta atenção e não vai conseguir fazer a questão. Só de você fazer isso, você já está perdendo tempo, porque você vai ter que ler de novo. Além disso, a sua confiança vai baixar. Por que a sua confiança vai baixar? Porque você vai voltar. Aí você fala, pô, não peguei da primeira vez, então tem que fazer de novo. Isso aí, filho, já é um completo desespero para você, principalmente numa situação de prova. Então, presta muita atenção. Lê uma vez e lê direito, porque assim você ganha tempo e fica com confiança em alta. Não adianta, não tem jeito. A prova vai exigir de você essa habilidade. Então não adianta ter pressa, ter afobação, porque isso só vai te atrapalhar na hora da prova. Trombou com a questão, com o enunciado um pouco maior? Primeira dica, vai logo para o final do enunciado. Por quê? Ali no final do enunciado, na maioria das vezes, imensa maioria, o que vai acontecer? Ele vai dar o comando do que você precisa fazer na questão. Então, por exemplo, na prova do ano passado, teve uma questão que falava de cilindro. E aí eles contextualizaram como? Na caixa d'água em formato cilíndrico que tinha que fazer uma certa pintura. Pô, se você fosse lá para o final, você ia perceber que eles estavam pedindo a área dessa caixa. Então, vamos lá. Se eu quero área de cilindro, o que eu preciso relembrar? A área de cilindro vai ser a área da base mais a área lateral. Pô, mas a base de um cilindro é um círculo, então vai ser π vezes r ao quadrado. Opa, preciso do raio. Área lateral, 2πrh. Já sabia que eu precisava do raio, mas agora vem também a altura. Então, duas informações importantes que eu tenho que tirar da questão: raio e altura. Você lendo somente a última frase da questão, você já saberia, eu preciso do raio e da altura para conseguir fazer essa questão. Nesse momento, você volta para o enunciado. E aí sim você vai fazer a leitura. Por quê? Vai ter muita coisa ali que você não vai precisar. Você só vai passar o olho atento para chegar exatamente no raio e na altura. Quando chegou no raio e na altura, o que você vai fazer? Você vai sublinhar, você vai marcar essa informação importante. Eu recomendo também que você coloque essa ideia no papel. Escreva lá, o raio foi tanto, a altura foi tanto. Para quê? Para você não precisar voltar no enunciado para saber quanto foi. Ah, mas está sublinhado lá. Mas pode acontecer de mesmo você sublinhando, demorar a achar. E além de demorar a achar, copiar errado e fazer a questão de maneira errada. Então, não custa nada. Marcou ali no enunciado?
vai para a prova, coloca no papel o quanto você achou, porque isso vai te ajudar. Vai por mim, isso me ajudou bastante. Eu tenho certeza que também vai ajudar a cada um de vocês. Então, vamos lá, vou recapitular aqui. Paciência, calma, atenção. Leia direito. Foi grande enunciado? Vai lá para o final, marca a informação que você está buscando e coloca a forma como você vai chegar até ela. Por exemplo, no caso dessa questão de cilindro, área, você precisou de raio e altura. Se fosse volume, mestre, volume de cilindro, vai ser o quê? A área da base vezes a altura. E aí como que fica? A área da base é a mesma coisa. Π vezes R ao quadrado. E a altura, como que é? A altura é a própria altura que o enunciado der. Ou se não der diretamente, de alguma forma vai fornecer esse dado para você chegar nessa informação. E aí você já tem mais ciência, mais clareza do que você precisa. E não vai ficar lendo e relendo algo que você nem consegue entender muito bem. Então, esse é um passo fundamental para você se sentir confiante e matar essas questões interpretativas. Mas é claro, você precisa de um embasamento. Também isso aqui não é milagre. Ah, mestre, eu nunca vi o assunto, mas mesmo assim, se eu nunca vi o assunto, eu consigo ler a questão, sublinhar as informações importantes, colocar as ideias no papel e resolver? Cara, se você não tem embasamento teórico, você nunca viu aquele assunto na vida, dificilmente você vai resolver. Então você tem também que ter a capacidade de ler a questão e identificar de qual assunto ela está se referindo para conseguir desenvolver o seu raciocínio. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver. Você não pode ficar com medo de rabiscar a questão. Eu falo por mim mesmo. Em certos momentos da minha preparação para concursos militares, às vezes eu trombava com uma certa questão que eu não sabia como iniciar, mas eu sabia qual era aquele assunto. Então, o que eu fazia? Eu começava a rabiscar. Eu colocava no papel as ideias que eu tinha na minha cabeça sobre aquilo. Quer um exemplo? Vamos lá. Uma questão de progressão aritmética. A questão de progressão aritmética tem complicado um pouquinho ali que eu não sabia ali como resolver direito. Cara, vamos lá, PA não tem muito por onde fugir. A gente vai trabalhar com a fórmula do termo geral ou com a fórmula de soma dos termos ou a ideia do termo central equidistante que faz a média. Basicamente é isso. Então, o que você pode fazer numa questão de PA se você não tem ideia de como começar? Anota essas informações. Tenta, lendo o enunciado, ver o que ele quer. Se é a soma, se é um termo específico, se é pela propriedade do termo central. E aí, a partir disso, você escrevendo, as ideias vão clareando. Agora, o que não pode acontecer é você chegar na questão, anotar as informações e falar, não sei fazer. Aí, de maneira nenhuma, você vai conseguir fazer mesmo, porque nem você acredita nisso. Agora, se você coloca as ideias no papel, fala, eu vi esse assunto, eu fiz inúmeras questões desse assunto, então eu vou conseguir desenvolver essa questão. Não importa, eu vou conseguir. Você vai lá, escreve e vai rabiscando. Por exemplo, se ele quer o último termo, você tem a fórmula no termo geral. Você precisa do quê? Do primeiro termo, da quantidade de termos e da razão. Cara, anota as informações e vai fazendo. Uma hora você vai chegar. Não tem para onde fugir. É muito importante. Se você criar um bloqueio mental de que não vai conseguir resolver a questão, aí esquece. De forma alguma você vai resolver. Então é muito importante que você também anote cada uma das informações. Beleza? Essas informações são muito importantes para você conseguir safar questões do tipo interpretativas. E fica ligado para você que vai fazer a prova da ESA, porque na semana que vem, segunda-feira, nós faremos uma live aqui no nosso canal gratuita, matando inúmeras questões justamente para revisar e ajudar você a chegar mais forte, mais preparado, ensinando também a como interpretar questões, até porque é a tendência da prova. Não corra o risco de pensar, mas isso aí foi só nos últimos 2 anos, vai que esse ano vem diferente. E se vier interpretativo? Você vai jogar um ano da sua aprovação no lixo, porque ficou de preguicinha? Não pode. Dá tempo ainda e eu vou mostrar como você fazer isso passo a passo, detalhadamente, e também os principais palpites para a prova desse ano. Te espero lá. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha no Guerreiro que está com o papiro junto contigo.